Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos ilumine a cada um e que todos sejamos guardados em paz. Eu agradeço, Rubens, o convite para estar aqui com vocês. Eu acho que eu já participei de um ou outro aniversário da rádio e é uma alegria e ver que a festa de aniversário ela amplia cada ano, né? E hoje você teve 1.300 convidados. Não sei quantos serão os convidados para a próxima, mas é uma alegria, como disse agora há pouco desaparecido, a questão de estar no céu, né? É muito bom a gente estar no céu, embora os espíritas saibamos que não há céu, exceto daqui. Então é uma alegria poder ficar aqui. Sei que não vamos permanecer no céu, daqui a pouco termina esse céu, e a gente volta para as nossas terras áridas do dia a dia. E com o aprendizado, com a troca de energias boas que nós tivemos aqui, com certeza não vai ficar tão árida mais a terra para quando voltarmos. E eu não tenho relógio, Rubens, então por favor, não vou te pedir um não, mas por favor me dê um sinal para que eu não exceda, né, o tempo. A proposta para a conversa de hoje, né, sobre Jesus e a valorização da vida, falar de Jesus é falar de vida, né? Falar de vida não tem como senão com a ideia do Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta em que Kardec questiona aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E os espíritos responderam curtamente: Jesus. Jesus, para os espíritos, é um modelo perfeito. Embora a questão conste modelo mais perfeito, eu até diria que não há como ter algo mais perfeito. Ou é perfeito ou não é perfeito. Se eu digo que essa mão é mais perfeita que essa, é porque essa não é perfeita. Então Jesus é o nosso modelo perfeito. Quaisquer outros não são perfeitos. Estão melhores do que nós, mas não são perfeitos. Perfeitos, o Cristo. Perfeitos, Jesus. Então ele é o nosso modelo perfeito. E a pergunta pede-se dois elementos, questiona-se dois elementos: modelo e guia. Pergunta-se qual é o tipo perfeito, mais perfeito, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então nós precisamos entender o que é guia e modelo. Guia é aquilo que nós seguimos. Então Jesus é aquele a quem seguimos, é o nosso guia, é o direcionador dos nossos caminhos. Modelo é aquilo que nós copiamos. Não só seguimos, mas também copiamos. Ou seja, Jesus é para ser seguido e para ser copiado. Essa foi a pergunta. Então não é apenas segue Jesus, copia Jesus. Nós temos que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V das atitudes de Jesus. Lógico que para isso precisamos conhecê-lo, precisamos conhecer a sua história, a sua mensagem, mas é para conhecê-la somente? Não, é para copiá-la. É Ctrl+C, Ctrl+V. É para que possamos, em cada situação do dia, em cada momento, em cada atitude, em cada escolha, pararmos e nos perguntar: como Jesus faria o que eu vou fazer? Como Jesus seria a pessoa que eu sou? Como Jesus seria o profissional que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou? O filho que eu sou, o irmão que eu sou, o marido que eu sou, ou seja, como Jesus agiria naquilo que eu vou agir. Se assim nós fizermos,
eu creio que nós erraríamos menos se nos perguntássemos primeiro o que Jesus faria na circunstância na qual eu estou. Eu diria, talvez erraríamos menos porque não compreenderíamos toda a dimensão de Jesus. Mas poderíamos, pelo menos, mensurar que ele procuraria fazer com a melhor e maior eficiência, com a plena eficácia e com o melhor sentimento. E se nós talvez puséssemos tudo isso, colocássemos isso nas nossas atitudes, talvez erraríamos menos. Cá entre nós, que ninguém nos ouça, eu já disse isso outras vezes, mas eu desconfio que Padre Zezinho deve ter lido a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele compôs uma letra de música. Ela não é muito antiga, porque é da minha infância, então tem pouco tempo, óbvio. E ele diz na letra, eu não vou cantá-la, óbvio, né, em respeito aos ouvidos alheios, mas ele diz: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. E a resposta veio à questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque toda ela foi calçada em Jesus. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz. É ou não é a questão 625? Andou lendo, com certeza. Porque isso é cópia, ou seja, copiar Jesus, modelo. Então é o que nós devemos pensar para a nossa vida, nos perguntando sempre, como Jesus faria? Como Jesus agiria? E assim, ao copiá-lo, em tese, ao copiá-lo, nós também estaremos seguindo. Porque copiar os seus exemplos é seguir os seus ensinamentos. Porque todos os ensinamentos do Cristo foram calçados no seu próprio exemplo. É uma das características que nós poderíamos dizer do cristianismo: exemplificação. O cristianismo, a mensagem de Jesus, do Cristo, ela não é teórica, ela é eminentemente prática, é para a atitude. Como ele mesmo diz sobre o ser prudente, todo aquele, né, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, desceram as tempestades, e a casa não ruiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, insensato, que construiu sua casa na areia. Vieram os ventos, desceram as tempestades, e a casa caiu, a casa ruiu. Então é uma mensagem de prática, de atitude. E Jesus era o exemplo de exemplo. Quando os discípulos de João, o Batista, André e Tiago, o procuraram, perguntaram a Jesus: João nos enviou para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus virou-se para esses dois discípulos de João, o Batista, e disse: voltem e digam a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ou seja, conte a ele o que eu estou fazendo e ele vai saber se eu sou ou não aquele que havia de vir. Ou seja, as atitudes, os exemplos. Num outro momento, ele com a multidão, ouvindo a prédica de um doutor da lei, Jesus então diz às pessoas: ouvi
e praticai tudo que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Qualquer semelhança com alguns discursos de hoje em dia não é coincidência. A atitude, a coerência. Então isso é a marca do Cristo, a exemplificação. Por isso precisamos copiá-lo. Daí essa pergunta 625, cuja resposta é uma palavra, é ser revestida de grande significado para nós. Para que sejamos seguidores de Jesus, do Cristo, mas para que também busquemos copiá-lo em suas atitudes, ou nas nossas atitudes. É importante entendermos isso. Nós tivemos, como vemos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo do livro A Gênese, nós tivemos revelações. E ali Kardec traz Moisés, Jesus e o Espiritismo, trabalhando a ideia da revelação da justiça, da revelação do amor, da revelação da verdade. Mas há um outro aspecto nesses elementos que nós precisamos avaliar. Moisés, que precede ao Cristo, a Jesus, Moisés, ele nos revela a figura de Deus. Não aquele Deus de Abraão, epifânico, mas aquele Deus do dia a dia. Um Deus que tem leis, um Deus que impõe leis até mesmo. E ele revela esse Deus único, um Deus legislador, um Deus juiz. Mas toda a estrutura de Moisés, ou melhor, toda a estrutura daquilo que ele revela, ela se circunscreve à vida material. Se nós olharmos o Gênesis, nós veremos uma preocupação em se falar, em se contar a idade das pessoas, dos homens. E Adão viveu 932 anos, e Matusalém viveu 927, e assim vai. Mas também há um detalhe em que na contagem, na apresentação, eles dividem para alguns. Por exemplo, Abraão. Divide o viver de Abraão em dois momentos: o viver sem Deus e o viver com Deus. E normalmente o viver sem Deus é um prazo, é um tempo menor. E viveu 90 anos. E andou com Deus e viveu mais 200 e alguma coisa de anos. Mostrando-nos que o viver com Deus dava longevidade. Porque a ideia da recompensa era material. Embora se dissesse da existência de Deus transcendente, tudo se revestia de uma ideia de vida materializada. Por exemplo, quando vemos o mandamento 4, honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então Moisés não falava de uma vida que não fosse essa, materializada. Não trabalhava com uma sequência. Haveria um dormir eterno, o repouso eterno no pós-morte. E depois, quem sabe, uma ressurreição para continuar vivendo na matéria novamente, na vida material. Então não se divisava uma estrutura que fosse além da vida material. E isso perdurou. E vem Jesus mantendo a lei, aquilo que era, digamos, perene na lei, e alterando elementos que eram transitórios na lei, tanto que ele mesmo diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, ou o seu verdadeiro, a sua verdadeira acepção. Vem Jesus e traz algo que Moisés não trouxe, que Moisés não falou. Jesus traz a ideia de que a vida não termina e não se circunscreve à vida material. Ele fala pela primeira vez, depois de Moisés, de uma vida fora da vida material.
quando ele diz, por exemplo, no diálogo com Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus então dizia que existe um outro mundo. Moisés não falou que existia outro mundo. E Jesus foi dizer, existe outro mundo. Ou, como grafado pelo evangelista João, lá no seu capítulo 10, também versículo 10, quando Jesus fala que veio trazer a vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mostrando que a abundância transcende aquele limite de berço, túmulo. Ou como vemos também em João, no capítulo 14 do Evangelho de João, em que Jesus conversa com os discípulos, e ali fala, lá no versículo 2, quando ele diz que é preciso ir preparar o lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. É preciso que eu vá primeiro para preparar o lugar. Então Jesus falava de uma outra vida, além dessa. Então ele revela a imortalidade. Moisés revela Deus, a criatura e a vida material. Jesus mantém Deus, a criatura, a vida material e acrescenta a imortalidade, que a vida continua. Por isso, Jesus e vida são elementos que se justapõem. De tal forma que o apóstolo Paulo, ele, percebendo isso, ele dá uma atenção especial ao fato da ressurreição. E aqui não vamos discutir mérito nenhum, se ressurreição é ou não é ressurreição, não é isso. Mas consideramos que Jesus reapareceu depois da sua morte física. Se vamos chamar isso ressurreição ou só aparição, isso é mérito, não vamos discutir isso. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. O que Paulo quer dizer com isso? Que se Jesus não tivesse provado que a vida continua se reapresentando depois de morto, seria retórica. Suas palavras seriam pura e simplesmente retórica. Mas é isso que ele veio mostrar, que a vida continua. E demonstra isso quando reaparece, depois da crucifixão. Essa figura é importantíssima. E nesse mesmo contexto, Moisés revela a Deus, a criatura, o mundo material. Jesus acrescenta que há um outro mundo. E a doutrina espírita vem no mesmo diapasão. A doutrina espírita vem e acrescenta um detalhe que Jesus não havia falado. Jesus descreveu esse outro mundo. Jesus descreveu as moradas da casa do Pai. Ele disse como é que eram. A doutrina espírita vem e acrescenta. Ela vai dizer como é esse outro mundo. Vai mostrar que de lá saímos, para lá retornamos, que esse mundo se interage com o nosso material. Vai descrever essas moradas. Então percebamos que há um crescente revelador. Mas o que a doutrina espírita vem? Confirmar o que Jesus disse da imortalidade e demonstrar como é essa vida imortal, que precede a essa encarnação, sucede a essa encarnação. Então essa é a mensagem trazida. Só que misturada a essa mensagem, nós temos outros elementos. E Kardec, atento a isso, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma observação, uma ressalva. Ele diz:
As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. Dessas 5 partes, diz Kardec, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, essa é inatacável. Vamos entender isso. A fonte que nós temos sobre o Cristo, obviamente ressalvadas as informações espirituais, essas fontes são os evangelhos. E os evangelhos trazem esses 5 elementos, atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu por vias biológicas? Não, Jesus nasceu por vias extrasensoriais. Não, biológico, não foi, controvérsia. Jesus nasceu em Belém? Não, Jesus nasceu em Nazaré. Não, nasceu em Belém. Porque está escrito, tanto em Mateus como em Lucas, que ele nasceu em Belém. A profecia de Jeremias também dizia que nasceria em Belém, e tu, Belém, que não é a menor das cidades, de ti sairá o libertador, o Salvador. Mas ao mesmo tempo dizem outros, não, ele nasceu em Nazaré, porque se olharmos em Mateus e olharmos em Lucas, os dois arrumam uma forma de resolver isso. Mateus dá um jeito de Jesus seguir para Nazaré. Lucas dá um jeito de Jesus ir para Belém, porque em Lucas a família morava em Nazaré e foi para Belém. Em Mateus eles já estavam em Belém, e a ida para Nazaré foi circunstancial. Eles foram para o Egito e depois do Egito é que foram para Nazaré, como se fosse uma escolha de última hora. Então dizem aqueles que não, vejam, não há congruência nesses 2 relatos com relação à forma. Então por isso, em tese, nasceu em Nazaré. Discutível, não é? Atos comuns da vida do Cristo. Jesus teve irmãos? Não teve. Teve. Está escrito lá, os seus irmãos estão lá fora com a sua mãe. Ou sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Mãe sempre vem primeiro. Não, mas irmãos é uma palavra um tanto genérica, numa língua um tanto escassa, que pode significar não irmão consanguíneo necessariamente, mas parentela. É a mesma palavra aplicada à parentela, primo, amigo muito próximo. Não, mas nesse caso é irmão. Não, nesse caso não é. Atos comuns da vida do Cristo. Controversos. As palavras que serviram para estabelecimento de dogmas. Jesus é Deus. Não, lógico, Jesus não é Deus. É sim, ele mesmo disse, não, mas ele não quis dizer isso. Quis sim, porque ele disse, meu pai e eu somos um, está vendo? Tá, mas ele quer dizer que somos um na ideia de entendimento, de pleno entendimento e compreensão da parte de Jesus. Não, ele quis dizer que são um no sentido literal. Não, mas se foi no sentido literal, então nós vamos ter um problema, porque Jesus também disse aos apóstolos, eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Então os apóstolos também são Deus. Não, mas nesse caso é só figurado. Vejam, há palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, controversas. Os milagres. Jesus transformou água em vinho. Não transformou a água em vinho. Ele deu características vinícolas à água. Ele transmutou o elemento material. Não, ele foi lá e transformou, porque só ele pode fazer isso. Não, mas não é só ele, porque ele mesmo disse, se vós tiverdes fé, podereis fazer o que eu faço e até mais. Então todo mundo pode transformar água em vinho. Todo mundo pode curar, todo mundo pode. Não, mas foi ele que disse assim. Bom, e se todo mundo pode, então não é mais milagre, virou algo comum, virou algo natural? Não, mas no caso de Jesus é não natural, no caso dos outros é que é natural. Controverso. As predições. Jesus previu o final dos tempos. Não previu. Lógico que previu. Está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os sinais dos tempos. Não, mas lá ele diz que guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim.
Não, mas depois ele continua lá e fala que vai ser o fim. Bom, ele continua dizendo, quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí será o fim. Bom, mas se já o evangelho já está espalhado sobre toda a terra, aí que não precisa ter fim mesmo, todo mundo ficou bom. Então, vejam, controversos. Não, mas ele garantiu. Não, ele não garantiu. Garantiu e aí vai. Ele determinou a data. Não determinou. Lá no versículo 36 do mesmo capítulo 24 desse evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, quando e onde essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Bom, se ninguém sabe nem onde e quando, então não deve acontecer. Ah, mas é garantido que vai. Controverso. Amai-vos uns aos outros. Incontroverso. Claro. Prova maior de amor não há, senão aquele que dá a vida pelos seus. Não há controvérsia. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sereis chamados meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos oriento. Isso é claro. É isso que Kardec chamou de moral do Cristo. Ele deixa não de lado, mas ele prefere refletir sobre a moral e não sobre os atos comuns. Porque esses atos comuns, predições, milagres e palavras que serviram para estabelecimento de dogmas, geram dissensões. Mas a moral gera consenso, gera união. E é isso que ele faz ao escrever então o Evangelho segundo o Espiritismo. Interpretar o ensino moral. E é interessante essa forma que Kardec utiliza para tratar dos assuntos alusivos a Jesus, porque se nós voltarmos na época de Jesus, no momento dado em que ele reúne os seus discípulos, sai de Cafarnaum e vai até Cesareia de Filipe, muito bem grafado pelo evangelista Mateus, lá no seu capítulo 16. Mais ou menos, depois de 2 anos que Jesus estava pregando, mais ou menos, ele tira os seus discípulos da balbúrdia, do dia a dia, da correria de Cafarnaum, e vai com eles para Cesareia de Filipe, uma cidade ao norte, uma cidade mais alta, e por conseguinte clima mais fresco, ameno. Uma cidade bem construída em homenagem a César por Filipe, diferente da Cesareia Marítima. Uma cidade mais tranquila. E Jesus sai com seus discípulos de Cafarnaum, vai para Cesareia de Filipe para fazer algo, uma avaliação do seu trabalho. E eu abro um parêntese. As empresas fazem isso hoje, né? Pegam os seus executivos, seus funcionários, saem da empresa e vão se reunir em resorts, achando que isso é novidade, que é coisa da moderna administração. Jesus fazia isso. O PDCA, Jesus já fazia. E ele faz uma avaliação perguntando aos discípulos: quem dizem os homens, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Mais ou menos 2 anos pregando. Ele queria saber o que as pessoas estavam entendendo do que ele estava falando. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E a resposta? Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém sabe quem o senhor é. Foi mais ou menos isso que disseram. E Jesus então vira-se para os seus discípulos e pergunta de uma outra forma: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele não quer saber a opinião da turma, dos outros. Ele quer saber a opinião daqueles que seguiam-no.
E Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus deve ter feito, se fosse nós aqui os mineiros, deve ter feito assim: opa, espera aí. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, bem-aventurado é você, filho de Jonas, que não foi você que disse isso, não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, não foi você quem disse isso, mas foi inspiração divina. Porque vejam, Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José, Yeshua ben Yosef, poderia ter dito isso, ben Miriam, filho de Maria, mas ele não disse isso. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ali ele revela não mais uma pessoa. Naquele momento, Pedro não está falando mais de atos comuns, milagres, predições e nem palavras de dogma, porque isso seria Jesus. Ele fala: tu és o Cristo. Ali naquele momento, Pedro está revelando a mensagem e o mensageiro. Jesus e Cristo, óbvio, são uma pessoa só. Não quer dizer que são duas pessoas. Ah, esse é Jesus, esse é o Cristo. Não, é uma pessoa só. Cristo também não é o seu sobrenome. Jesus, o Cristo. Jesus Cristo não é o seu nome próprio, não é o seu sobrenome. Christos, ungido, esperado, mensageiro. Naquele momento, é como se dividisse. Aqui está o historiográfico Jesus, aqui está o atemporal Cristo, aqui está o mensageiro. E aí nós vamos entender aquela também observação feita por Pedro: tu tens as palavras de vida eterna. São as palavras, são os ensinamentos do Cristo, de Jesus, são os ensinamentos que perduraram. Não foi a historiografia. A historiografia narra nascimento, morte. A mensagem permaneceu. A mensagem não morreu. São palavras de vida eterna. E aquele momento é significativo. E quando Jesus diz sobre esta revelação sobre ti, sobre essa rocha, melhor dizendo, essa pedra, edificarei a minha igreja, não é sobre Pedro, pessoa, é sobre a revelação. Tu és Quefos e sobre essa Quefas, tu és rocha e sobre essa pedra edificarei minha igreja. A revelação de Pedro era a pedra angular. Como Pedro na sua epístola primeira vai dizer a mesma coisa. Cristo é a pedra angular das nossas vidas. A pedra referida por Jesus ali era a revelação que Pedro fez. Qual revelação? O Cristo. Sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre o Cristo, edificarei minha igreja, e as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. Não sobre pessoa. Por quê? Na mesma passagem, só continuar lendo, Jesus tomou uma decisão. Depois que responderam que ninguém tinha entendido, Jesus diz, o evangelista Mateus escreve: a partir de então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Veja, a partir de então quando? A partir daquele momento que as pessoas disseram para Jesus, que os discípulos disseram para Jesus, que as pessoas não entenderam sua mensagem. Um plano B.
Não veio para morrer na cruz, veio e morreu na cruz. Porque imaginemos o seguinte, a primeira pergunta, a resposta sendo: Senhor, todos estão dizendo, até os que não te ouviram, estão dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Acabou. O que Jesus diria? Fui. Todo mundo entendeu. Todo mundo agora está vivendo o Evangelho. Fui. Aí sim ele poderia ir para a Índia, para o Egito, ficar à vontade. Mas como não foi assim a resposta, ele teve que mudar a atitude. A partir de então, começou a mostrar. Significa que antes daquilo ele não havia dito nada sobre o padecimento. Começou a mostrar que convinha. O que é conveniência? É o melhor a ser feito. Não é obrigatório. Que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, olhem, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Pedro é danado, né? Repreender Jesus. Começou a repreendê-lo dizendo: de forma nenhuma deixaremos que te aconteça tais coisas. Que te aconteçam tais coisas. Veja, de forma nenhuma. E Jesus vira-se para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Bem-aventurado és tu, no início da passagem. Afasta-te de mim, Satanás, no final da passagem. Volúvel. Como que a eclésia seria colocada no volúvel? A eclésia se edifica na figura do Cristo. E o que é o Cristo? A mensagem. A eclésia, a igreja, se edifica na mensagem do Cristo. Naquilo que ele ensinou. E não no historiográfico dos registros. Na historiografia dos registros. Na história natural. Mas na mensagem. E essa mensagem não morreu. Tal qual dizem que Elvis não morreu. Mas essa eu tenho certeza, não morreu. Tanto não, que falamos dela todos os dias. Que buscamos compreendê-la todos os dias. E, de uma forma tranquila, Lucas propõe o quê? Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos, seguidores da mensagem do Cristo. E é isso que Kardec fez na introdução. Quando ele diz a moral, o que é a moral? Os ensinos de Jesus. Esses são de vida. Esses é que estão ali revestindo a frase que Jesus proferiu: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Porque a partir dos seus ensinos nós compreendemos a vida, nós compreendemos o que é viver, nós entendemos essa dinâmica existencial, sabemos que somos imortais. Cria-se um conceito parasocial, ou seja, além da sociedade material. Essa é a figura, Jesus na dimensão, o Cristo, a sua mensagem. É esse a quem seguimos. E aí, a outra frase proferida pelo Cristo, por Jesus, toma um outro significado mais profundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? O histórico ou a mensagem? Porque perguntemo-nos, as pessoas no mundo, a minoria é cristã. Um mundo de 7 bilhões de pessoas, temos 2 bilhões, quase 3, cristãos. Os demais não são.
Na verdade, nós é que somos os demais, né? Porque a maioria não é cristão. Então significa que há pessoas que não conhecem Jesus. Não ouviram falar, provavelmente. Ou ouviram, mas não deram atenção. Que é a maioria. Essas pessoas cumprem o amor, o respeito, a fraternidade. Ou seja, cumprem aquilo que Jesus ensinou sem saber que Jesus ensinou. Essas pessoas não irão ao Pai? Lógico que irão. As pessoas conhecem Jesus, suas histórias, mas não vivem seus ensinos. Irão ao Pai? Por enquanto ainda não, até chegarem na vivência dos ensinos. Então a ideia não é pela historiografia do conhecimento sobre Jesus, é da vivência da sua mensagem. E nós não somos povos eleitos, melhores, porque recebemos os ensinamentos diretamente do modelo perfeito de Jesus. Não, não somos. Nós somos os mais necessitados, que não demos atenção aos outros que ensinaram antes e teve que ver o próprio, o homem, o cara, para ensinar. Porque somos tão reticentes que não ouvimos os outros, que vieram antes dele, os seus enviados, que sejam profetas, avatares, vieram e ensinaram. E alguns aprenderam isso e vivenciaram. E não precisaram que o mestre viesse. E nós somos tão reticentes que o próprio teve que vir. Então não somos o povo eleito, somos o povo necessitado. Com isso nós temos que baixar a bola um pouco e tentar conhecer mais ainda a mensagem dele. Palavras remotas no tempo, mas que não nos cansam, porque são a expressão da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é a nossa existência. Então essa é a figura que permanece. Esse é o modelo perfeito de vivência historiográfica e de demonstração de como viver. Esse é que nós precisamos copiar, para viver melhor, para viver bem, com bem-estar. E esses seus ensinos, óbvio, vários ensinos, mas por uma questão didática e também de limitação de capacidade da minha parte, vamos ficar com poucos deles. Vamos nos colocar naqueles capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, que dizem que Gandhi teria dito que se queimassem os evangelhos e salvasse o Sermão do Monte, todo o cristianismo estaria salvo. Que teria dito, após ler o Sermão do Monte, como que uma árvore tão boa como esta pode dar os maus frutos que nós conhecemos? Ou seja, como que os cristãos que assim se dizem não seguem o cristianismo que aqui está. E é interessante porque, abre parêntese, da mesma forma expressou o poeta libanês Khalil Gibran. Lá no livro Areia e Espuma, ele escreve assim: uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo diálogo. O que Gibran estava dizendo? O Jesus real e o Jesus criado se distanciam tanto. Por isso os aparentes maus frutos, que não são da árvore boa, são das árvores imaginárias que nós criamos pelos nossos egoísmos. Por isso essa interrogação, em tese, feita por Gandhi.
Como que uma árvore tão boa como essa pode dar os maus frutos que nós conhecemos? E nós podemos pensar se nós estamos também na idealização ou na real vivência dos ensinos, para ver se estamos com o Jesus de Nazaré ou o Jesus dos cristãos. Se é o imaginário, aquele reduzido de tal forma, semelhantemente, aludindo a Deus, um materialista do século XVIII, Immanuel Feuerbach, ele vai chamar a atenção para essas incongruências. Materialista, discípulo de Hegel, o materialismo absoluto. Ele escreve no livro A Essência do Cristianismo, ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porém digo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que características divinas. Ou seja, o materialismo refuta a ideia daquilo que apresenta-se, porque o Deus que se apresenta é tão reduzido que ele é menos do que humano. Ele é ciumento. Êxodo, capítulo 20. Pois eu sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, e assim vai. Então vejam que não há lugar para esse tipo de criação. E é isso que Jesus trouxe, não deu espaço para a criação. Sua mensagem é clara. No Sermão do Monte, ele fala aos discípulos, especificamente: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para que servirá, senão para ser pisado e jogado fora? Ou seja, o sal tinha uma função. Se ele não cumprir aquela função, para que ele serve? A função da época era conservar, salgar para conservar, não era tempero. Em outras palavras, os discípulos têm uma função. Se eles não exercerem essa função, para que servem? Se não para serem pisados e jogados fora. Então ele puxa a orelha dos discípulos. Vós sois a luz do mundo. A luz foi feita para ser colocada no velador e não debaixo do alqueire. Ou seja, não é para ser escondida, é para brilhar e para iluminar, alumiar toda a casa. Não para iluminar meia dúzia de pessoas, para iluminar toda a casa. Por quê? É para todos. Portanto, dizia ele aos discípulos: brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é brilhar sozinho, para si. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não é para glorificar o obreiro da obra, mas a Deus que está nos céus. Então não é um brilhar de conhecimento. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É o brilhar pela atitude, as boas obras, pelo exemplo que se dá. E glorifiquem a Deus que está nos céus. Pois, se a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Olha como ele chama a atenção dos discípulos. Ele nos fala sobre a solicitude pela vida. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Veja o que acontece. Olha que símbolo. Não vos preocupeis, não vos fatigueis pelo que haveis de vestir, comer, beber,
pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas, comer, beber, vestir, ser-vos-ão acrescentadas. Muitos dizem que essa fala de Jesus é alienante. Ela aliena. Mas pensemos se ela é alienante. Ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é o reino de Deus? Olhemos as parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e lançou as redes e pescou peixes grandes e pequenos. Onde se pesca peixe? Onde está o peixe? Dentro da água. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente. Se semeia a semente na terra e ela depois vai para o seu interior, porque ali o processo invertia, primeiro semeava, depois sulcava. Hoje se sulca, depois semeia. Mas depois do sulco, ela ia para o interior e ela então germinava a partir do fato de estar dentro da terra. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. O reino de Deus é semelhante a uma mulher. Veja que Jesus não é machista. É semelhante a uma mulher que colocou o fermento na massa e a massa cresceu. O fermento ele age de fora para dentro ou de dentro para fora? Ele faz a massa crescer de dentro para fora. O que nós temos de semelhante nessas observações? Ainda tem o tesouro e etc. Mas o que temos semelhantes nessas observações de Jesus? Todos têm algo de dentro, ou seja, interioridade. O reino de Deus, dizia ele, não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Então buscai primeiro o equilíbrio íntimo. Buscai primeiro, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Buscai primeiro a interioridade. E essas outras coisas, comer, beber, vestir, ser-vos-ão acrescentadas. Porque se eu busco o equilíbrio íntimo, eu tenho respeito para com os outros. Adquirirei todas as coisas sem tirá-las de ninguém. Mas se eu buscar primeiro essas coisas e não o equilíbrio íntimo, eu as terei, prejudicando pessoas. Porque eu não terei a consciência que hoje chamamos de ética nos negócios. Então não é alienante, é orientadora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as suas atitudes. E essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Solicitude pela vida. Veja que belíssimo ensino. Não vos preocupeis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Nesse momento Jesus fala da necessidade, fala do desejo. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. E nem tudo que eu quero eu preciso. Dizem, não posso afirmar, que Platão teria falado sobre isso. Teriam perguntado a ele, pedido a ele, para diferenciar desejo de necessidade. E ele teria dito, durma no chão por 30 dias, passe a pão e água, qualquer coisa além disso é desejo. Ou seja, dormir é necessidade, onde é desejo. Comer é necessidade, o que é desejo. E é isso que Jesus está trabalhando. A necessidade. O foco no necessário. Esse é o ensino. Fala-nos dos juízos temerários. Os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, meus olhos só se fitam naquilo que eu trago, que eu tenho.
Se eu me incomodo com um defeito alheio, é porque há ressonância com os meus. Porque senão eu os veria, mas não me incomodaria. Porque os olhos refletem aquilo que eu tenho. Eu só busco aquilo que há similaridade comigo. Se eu encontro alguém e digo, mas é muito vaidoso, eu não consigo ficar perto dessa pessoa. Ela é vaidosa demais, me incomoda, não consigo. Óbvio, dois vaidosos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dois orgulhosos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Os olhos são as lanternas, as candeias da alma. Então os meus olhos dizem sobre o meu interior. Por isso o outro jargão comum, quando falo de Pedro, falo mais de mim do que de Pedro. Porque eu falo dele aquilo que eu trago. Os olhos são as candeias da alma. Então cuidado com os nossos juízos temerários. Nos fala da esmola, da caridade, da oração, da justiça. Nos ensina sobre a oração, de como nos colocar próximos a Deus. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em segredo ora a teu Pai que está nos céus, que o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. Entra no quarto, fecha a porta e ora. Se nós formos à questão 659 do Livro dos Espíritos, veremos a mesma observação. Orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Os três elementos que Jesus trabalhou. Entra no teu quarto, ou seja, é seu, é tua consciência, é o seu quarto, é só seu. Fecha a porta, nada de fora interessa, é por dentro, agora é o interno que você tem que observar. E se isso estiver em silêncio, ora ao teu Pai que está nos céus. Que eu desconfio que Gilberto Gil deve ter lido esse capítulo 6 de Mateus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que desatar os nós do desejo, do sapato, da gravata, do desejo. E é isso que o Cristo ensinava nas nossas orações com Deus. Uma vez um senhor lá em São Roque de Minas, falando sobre oração, ele disse assim, eu até gostei, o moço, porque ele me chamou de moço, eu acho um negócio interessante chamar a gente de moço, principalmente nessa altura do campeonato. O moço, deixa eu contar para o senhor, mas ele complicou depois, deixa eu contar para o senhor como é que eu rezo. E ele disse, toda noite eu me sento na cama antes de dormir e digo assim, ô Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu fiquei achando interessante, porque eu também digo no mesmo sentido, não no mesmo tom. Eu digo, Deus, eu estou aqui, viu? Ele quis dizer o seguinte, senhor, eu vou dormir, se o senhor precisar de mim, só me chama. E eu digo assim, senhor, eu vou dormir, não se esqueça de mim. Essa outra prece, ela é agradável a Deus. Confiança plena, entrega, total simbiose. Isso é o que Jesus ensinou. Isso é o que o Cristo nos traz sobre a oração. Depois nos ensina o Pai Nosso, que é belíssimo, óbvio. Da caridade. Que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. E senso comum, óbvio. O que depreendemos dessa frase? Que não devemos mostrar o bem que fazemos? Óbvio, a ninguém. Mas perguntemo-nos de quem são as mãos citadas por Jesus? Ele disse que a mão direita do teu vizinho não sabe o que faz a tua esquerda. Ele disse que a tua mão esquerda não sabe o que faz a outra. De quem são as mãos? Da mesma pessoa, ou seja, nem a pessoa tem que saber o bem que ela está fazendo. É muito mais do que não mostrar aos demais. É fácil avaliar isso. Quantas vezes vocês respiraram hoje? Ninguém contou?
Se parar, probleminha, não vamos ter? Passa dessa para melhor, ou para pior, não sei. Quantas vezes o coração pulsou hoje? Contaram também? E isso é vital, não é? Quantas boas ações vocês fizeram hoje? Nenhuma. Contaram. Contaram? Nenhuma. Não, mas... Não fiz não. Não, é aquela hora... Não. Não fiz não. Nenhuma. Não, fiz uma. Quando fazer o bem, que é vital, for como tratamos o pulsar, o respirar, minha mão direita não sabe o que faz a outra. Mas enquanto eu puder quantitativar o bem que eu faço, a minha mão direita está sabendo o que faz a esquerda. E Jesus pediu para que elas não soubessem uma da outra. Porque ainda posso dizer, estou em paz hoje, fiz o bem. Vaidoso. Essa é a fala do Cristo sobre a caridade. E assim vai. E fala-nos, encerrando os 5 minutos, que já faz 10 que ele me mostrou, já fazem 10, Jesus nos traz um ensino, não somente um cântico, não somente um poema, mas ele nos traz um ensinamento quando ele nos fala das bem-aventuranças. Mateus as coloca numa forma bela, 9 bem-aventuranças. Coloca-as de forma gradual. E aí nós começamos a perceber que as palavras das bem-aventuranças não foram proferidas a esmo, não foram aleatórias, elas têm uma sequência, como se disséssemos que não há como eu chegar na 7ª virtude, pacificador, se não começando pela primeira virtude, humildade. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre pelo Espírito? Humilde. Humildade não é a maior das virtudes, ela não está lá no 7º grau, ela está no 1º. Ela não é a maior, ela é a mais necessária, porque sem ela eu não consigo chegar nas outras. Então, se eu não tenho humildade, eu não consigo desenvolver virtudes, porque todas elas serão vaidade. Então, o primeiro passo de bem-aventurança é humilde. E aí vem o segundo degrau: bem-aventurados os que choram. O sofrimento. Se a pessoa não tiver a humildade, ela não tem a resignação para lidar com o sofrimento. Se eu não tenho a humildade, eu vou me sentir vítima de Deus. Por que, Deus, o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? Tem que ser comigo. Se eu sou humilde, eu entendo que há uma causa, eu busco sair do sofrimento com amparo de Deus e não transferindo a Ele a responsabilidade das consequências dos meus atos. Por isso, primeiro tem que ser humilde para ser resignado. Bem-aventurados os resignados, os que choram. Humilde e resignado. Terceiro degrau. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Como eu serei pacífico se eu não tenho humildade e se eu não tenho resignação? Eu preciso ter a humildade, saber lidar com o sofrimento e aí, pacífico. E é interessante, 3º degrau, pacífico, 7º degrau, pacificadores. Tem diferença entre ser pacífico e ser pacificador, não tem? Ser pacífico, não devolvo o mal. Ser pacificador, devolvo com o bem. Então por isso não dá para as duas ficarem juntas. Primeiro eu tenho que ser pacífico, para depois ser pacificador. Porque ninguém dá o que não tem. E sendo humilde, resignado e pacífico, manso, 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados têm sede e fome de justiça. Se eu não tiver humildade, resignação e a mansidão, a mansuetude, desculpe-me, eu não serei justo, eu serei justiceiro. A justiça será vingança. Doa a quem doer. Mas sendo humilde, resignado e pacífico, a justiça passa a ser justa. E uma vez sendo justo, pacífico,
resignado e humilde, bem-aventurados os misericordiosos. Porque a misericórdia sem o senso de justiça passa a ser a pessoa boazinha, que faz o bem pelo interesse próprio. Passa a ser a pessoa amoletada, passa a ser a pessoa desidiosa, em nome da misericórdia. Então, para ser misericordioso, precisa ser justo. Para ser justo, pacífico. Para ser pacífico, precisa ser resignado. E para resignar-se, humilde. Atinjo a misericórdia, chego à sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Como ser puro de coração se eu não sou misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde? E qual é a consequência? Bem-aventurados os puros de coração. Verão a Deus. Como eu vejo Deus? Prece de Cáritas. Como é que ela se encerra? Deu tempo de chegar no fim? Como ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Fazei de nossas almas. Quem são os espelhos? Nós. Qual imagem é refletida no espelho? Refletirá a vossa. Qual imagem é refletida nesse espelho? Deus. Ou seja, Deus é refletido em nós, mas só um puro de coração enxerga isso. Porque o que não é puro de coração enxerga a pessoa ainda. E não enxergamos que todos somos seres, versículo 27, capítulo 1 do Gênesis, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas só um puro de coração enxerga isso. E uma vez puro de coração, sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Dá para entender por que Jesus foi chamado filho de Deus, não é? Todos somos filhos de Deus, mas esse título na forma simbólica, aos pacificadores. Aquele que leva a paz, que vive a paz, que pacifica. Nós corremos atrás da paz. Como dizia o apóstolo Pedro lá na sua epístola 1, capítulo 3, versículo 3. Busque a paz e siga-a. Nós ainda estamos buscando, não estamos seguindo ainda. E não dá para ser pacificador, porque nem pacífico nós chegamos ainda. E depois que terminam essas 7 bem-aventuranças, tem 2 que são de perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, para ser perseguido por causa do Cristo, tem que ser bom demais. Se não for bom demais, nem perseguido vai ser. Porque ela chega na 8ª. Depois de pacificador, depois de filho de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, a 9ª, sois vós. Quando, veja, sois vós, presente do indicativo. Porém, quando, não vai ser agora, quando vos perseguires e vos injuriarem e disserem calúnia contra vós por causa do meu nome, alegrai-vos, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. É a 9ª. Para chegar num ponto desse tem que ser bom demais. E nós ainda estamos na historiografia de Jesus. Enquanto a mensagem que abunda em vida, enquanto a mensagem que é repleta de orientações para uma vida em bem-estar, deixamos de lado e ficamos discutindo se Jesus nasceu em Belém ou nasceu em Nazaré. E esse Cristo é o mesmo que o Jesus que disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é Ele que diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. E para que não nos esqueçamos disso, lembremos-nos do momento em que o Cristo estava com os apóstolos e no barco, e esse barco foi tomado por uma tempestade, e Jesus dormia, e os discípulos atemorizados, e olhem que eram pescadores experientes, com medo do naufrágio, da morte, acordaram a Jesus, de uma forma muito educada: Senhor, vamos morrer. E ele acorda e pergunta aos discípulos: por que temeis? Não estou aqui convosco? No dia a dia, também temos momentos que achamos que estamos por naufragar. Mas nessas horas, nós podemos ouvir: por que temeis? Não estou convosco? Basta que estejamos também com Ele. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, Rubens, pela oportunidade. Desculpe-me prolongar um pouco. E na minha mineirice, que também é de muitos aqui, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho. E que Deus sempre nos abençoe.